Olá, Thales. Boa noite, Flávia. Tudo bem? Boa noite, bem. Tudo bem. Paulo, Elaine, boa noite. Como que vocês estão nos ouvindo? Manda um joinha aí, por favor. Todos que estão entrando, bem-vindos. Estamos em mais uma live do Cuida-me, toda quinta, às 20h30. O tema de hoje é como funciona o tratamento para os tentantes de suicídio, tratamento para com aqueles que estão lutados por suicídio. Então, já compartilha quem vocês sabem que precisa e vamos trazer informação boa e correta para quem precisa. Thales, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. É importante para nós, ter uma pessoa da área falando do tema, né? A gente vê muito merchan por aí, uma galera que não tem conteúdo. Eu costumo dizer que nem toda ajuda é ajuda. Então, é muito complicado a gente, cada área, ver que não tem o tema, não tem conteúdo sobre o tema, começar a falar, e é um assunto muito delicado para ser falado, porque não tem experiência. Então, obrigada por estar Eu que aqui. agradeço o convite, Flávia. Hoje quem está conosco, então, é o médico psiquiatra Thales Braga, que é também psicogeriatra, e ele faz parte do corpo clínico de serviço da psiquiatria do Hospital das Clínicas da Unicamp. Me corrija se eu estiver errado, tá? Thales, que a motivação para o suicídio é multifatorial, não é por uma questão específica, uma única questão, que ela é um problema de saúde pública muito grave, não só no Brasil, mas no mundo, que os números são altos e ainda assim não são fidedignos. De tudo isso, a gente já sabe, né? Eu queria que você trouxesse, hoje a intenção é falar literalmente do tratamento, quando chega para vocês na aula psiquiatra, e eu queria que você também me desse uma introdução de qual é o seu olhar como médico da área para a galera do hospital, para a equipe hospitalar, como que chega para eles essa demanda. E por que essa pergunta assim, logo de cara, Flávio? Porque é uma via de mão dupla, né? É uma pessoa adoecida, tem várias questões ali, um contexto que muitas das vezes não sabemos se não foi tratada a fundo, e que está desejando tirar a vida. E ela vai ao encontro de alguém que estudou, que se dedicou, que demanda muito tempo da vida, da carreira, para salvar a vida. Então, olha esse contraste. Acho que, como psicóloga, a gente já começa esse olhar quando a gente vai iniciar um tratamento com uma pessoa com muito tentativa de suicídio, que até no tratamento deles existe um conflito, né? Ele não aceita ajuda, ele não quer ser ajudado, e tem uma pessoa que tem que ajudá-lo, que precisa ajudá-lo, né? Seja pela profissão que escolheu, seja pelos valores internos. Então, como que é para você e para os colegas? Como que é a troca de vocês sobre esse tema? Então, a gente tem vários cenários diferentes, né? O paciente que tem uma ideação suicida ou que fez uma tentativa de suicídio, ele pode chegar para nós em vários cenários. Então, ele pode chegar no consultório ou no ambulatório, ele pode chegar pelo pronto-socorro, pode estar num outro serviço de saúde, por exemplo, um centro de saúde, um CAPS. Então, a gente tem vários cenários diferentes e, de acordo com o cenário que a gente atende esse paciente, a gente vai conduzir esse caso de uma forma. Em relação, por exemplo, ao cenário hospitalar, então geralmente o paciente ele vai chegar para nós no pronto-socorro. E aí, geralmente tem duas opções. Muitos hospitais têm um pronto-socorro geral e alguns serviços hospitalares também têm um pronto-socorro psiquiátrico. Quando chega num pronto-socorro geral, o paciente ele vai ser atendido por um médico clínico que está de plantão. Muitas vezes esse médico clínico, às vezes, não tem tanto conhecimento necessário para fazer uma abordagem para o caso, mas ele acaba solicitando uma interconsulta por um profissional da psiquiatria. Quando é um pronto-socorro psiquiátrico, aí o paciente já chega direto para o psiquiatra que está de plantão e a gente já faz essa abordagem inicial. E aí existem muitas diferenças de conduta, né? Então, por exemplo, quando chega para o médico clínico, o plantonista, muitas vezes pode ser que o plantonista atenda de uma forma equivocada, às vezes faz um juízo de valor para esse paciente que está com uma ideação suicida, ou, por exemplo, que fez uma tentativa de suicídio, e esse não seria o papel adequado, não o papel do médico.
Para nós, psiquiatras, a gente já tem um treinamento, né, para fazer o acolhimento do paciente e conduzir esse paciente da forma adequada. Então, existem essas nuances. Então, onde que o paciente está acessando o serviço de saúde, se é consultório, se é ambulatório, se é hospital, e para cada cenário diferente, a gente conduz de uma forma diferente. Então, por exemplo, aconteceu, acho que a primeira dica dessa noite é, se alguém se deparou com a situação e aí a família está saindo para socorrer, acho que a primeira orientação é, se possível, leve diretamente a uma psiquiatria, num pronto-socorro de psiquiatria, né? E não num hospital clínico, por exemplo, onde vai ter um plantonista. Acho que é a primeira dica que fica, é isso. Exatamente. Assim, claro que a gente sempre orienta o paciente, ele procurar, a família ou o paciente procurar o pronto-socorro mais próximo, que nesse pronto-socorro mais próximo, se tiver um atendimento adequado, esse paciente vai ser encaminhado para um serviço psiquiátrico, seja porque vão solicitar a interconsulta psiquiátrica ou até o próprio médico clínico às vezes solicita uma internação. Claro que o ideal, realmente, se ele chegar num pronto-socorro psiquiátrico, o atendimento ele já vai ser um pouco mais especializado. Então, se tiver esse acesso, que muitas vezes não acontece, seria interessante. Por exemplo, aqui no município de Campinas, a gente tem serviços que têm um pronto-socorro psiquiátrico. Por exemplo, no Hospital das Clínicas da Unicamp, a gente tem a equipe de psiquiatria no pronto-socorro. No Hospital do Ouro Verde, também tem a equipe de psiquiatria no pronto-socorro, da mesma forma que o Hospital da PUC. Então, a gente tem alguns serviços que no pronto-socorro tem a equipe de psiquiatria. Só que são poucos serviços. Então, a gente está falando, por exemplo, aqui se a gente pegar a região de Campinas, que são por volta de 6 milhões de habitantes, a gente tem 3 serviços hospitalares de pronto-socorro que tem o psiquiatra assistente lá na porta. A maioria dos municípios, locais, não vai ter, então realmente o acesso vai ser pelo primeiro pronto-socorro que o paciente encontrar e lá ele vai ser conduzido. Precisa lembrar também que depende do município, né? Por exemplo, onde estou em Minas, não tem uma psiquiatria própria, então iria com certeza para um hospital geral. E uma coisa que é interessante, Flávia, aqui no município de Campinas, a gente também tem um psiquiatra no próprio SAMU. Então, a gente tem, quando o paciente liga para o SAMU, a gente tem um SAMU clínico, que é o médico geral, que vai fazer os atendimentos aí clínicos, e a gente tem um SAMU da psiquiatria. Então, a gente tem uma equipe de psiquiatria no SAMU que é especializada para atender os casos psiquiátricos. Então, a gente também tem esse diferencial. Aqui a rede é muito forte na parte de saúde mental e de psiquiatria. Então, tem vários serviços diferentes. Sensacional, eu não sabia do SAMU já especializado. É bacana porque na hora que você já faz a ligação pedindo, já dá para ele, já consegue, né, orientar qual são as atividades. Mega importante. Tem uma galera aí, tem fã seu, José Eduardo, que é o melhor psiquiatra da região. E a Ivani, que está contribuindo aqui com a gente, galera, perguntem, façam perguntas no monólogo, não é só nós dois aqui falando, tá? Tirem suas dúvidas, esse é o momento para você. A Ivani comentou que ela já teve um paciente que passou por isso, foi julgado, criticado por tentar o suicídio. Infelizmente, existe sim, e por conta de tudo isso, né, foi preciso criar os direitos da pessoa tentante de suicídio. E aí eu vou até pedir para o Thales falar um pouquinho dos direitos para garantir que eles não passem por isso. Tá, pode falar, por favor. Em relação a isso, então, assim, a gente vem num processo, né, de uma reforma psiquiátrica tem muito tempo, então, esse tipo de problema, assim, tem diminuído bastante, né, acho que cada vez mais, depois até da criação do Setembro Amarelo, tem se falado cada vez mais a respeito, então acredita que até os profissionais de saúde, eles têm ficado um pouco mais capacitados para lidar com esse tipo de paciente, mas infelizmente ainda acontece algum tipo de julgamento, de preconceito em relação não só ao paciente que fez a tentativa de suicídio, mas o paciente psiquiátrico no geral. Mas algumas questões que são importantes, né, para assegurar que o paciente ele vai ter um tratamento adequado. Então, muitas vezes, quando esse paciente ele chega no pronto-socorro e é indicada, por exemplo, uma internação, tem que passar um tempo no pronto-socorro,
a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Justamente para não ter nenhum tipo de problema. Então é muito importante, por exemplo, o paciente estará no pronto-socorro e ele tem um risco realmente alto de suicídio ou risco de invasão, de evasão hospitalar, então sempre é importante que esse paciente esteja acompanhado ali de um familiar, de um amigo, de um acompanhante que pode estar assistindo. Então, isso aí já diminui muito o risco do paciente ter algum tipo de problema dentro do hospital, porque ele vai estar sempre sendo acompanhado por uma pessoa de confiança dele, certo? Depois, fora isso, o paciente geralmente que tem o risco de suicídio, quando ele está no pronto-socorro, pode ser necessário ou não, às vezes, uma contenção, tá? Dependendo do tipo do caso, se o paciente está agitado, está agressivo, está psicótico. Então, dependendo do contexto, a gente pode ter que fazer uma contenção físico-química desse paciente. E aí é importante que, por exemplo, a equipe do pronto-socorro seja treinada em realizar esse tipo de procedimento, justamente para evitar de trazer qualquer risco para o paciente, de machucá-lo ou trazer algum risco para a equipe também. E o paciente ele sempre fica posicionado ali em frente ao posto de enfermagem para ser supervisionado. Depois que esse paciente é encaminhado, se necessário, para uma internação psiquiátrica, seja uma enfermaria de psiquiatria no hospital geral, ou seja uma clínica psiquiátrica mesmo, aí tem algumas questões importantes. Então, a primeira coisa que é importante que esse hospital, essa clínica de psiquiatria, ela tenha toda uma fiscalização, tenha um alvará de funcionamento. A gente não pode encaminhar o paciente para qualquer tipo de lugar, que muitas vezes a gente vê na mídia, na televisão, que tinham pessoas sendo mantidas em cárceres privado e em alguma instituição aleatória. Então, a primeira coisa que é importante que o paciente seja encaminhado para um serviço de referência, um hospital psiquiátrico de referência, que tem todo um alvará de funcionamento, tem toda uma fiscalização. Quando a gente realiza, por exemplo, uma internação involuntária, que muitas vezes é o caso desses pacientes, lembrando que a gente tem 3 tipos de internação. A gente tem a internação voluntária, que o próprio paciente, ele estando consciente, ele assina a internação. A gente tem a internação involuntária, que quando o paciente está fora das capacidades mentais dele, traz um risco para si e para outras pessoas, quem assina a internação ou são os familiares ou é o próprio serviço de saúde, é a própria equipe. E a gente tem um outro tipo de internação, que é a internação compulsória, que aí é via judicial, que é uma outra história. De qualquer forma, quando o paciente ele passa por uma internação involuntária, esse local onde ele vai ser internado, esse hospital, essa clínica, tem até 72 horas para notificar ao Ministério Público que houve uma internação involuntária no serviço. Se passa desse período, até configuraria como um cárcere privado, tá? Então, tem todo um protocolo que deve ser feito para a instituição para assegurar os direitos desses pacientes. E dentro de uma enfermaria de psiquiatria, do hospital psiquiátrico, ele também tem que ter todo um suporte, tanto um suporte do médico psiquiatra, mas também de um médico clínico, para poder estar atendendo qualquer tipo de intercorrência de outros problemas de saúde, certo? Tem que ter toda uma equipe adequada, tanto em relação a treinamento, mas também número de profissionais. Não pode, por exemplo, colocar o paciente num local que tem 200 pacientes e poucos funcionários. Então, isso pode ter muito problema. Então, tem vários fatores aí que é importante, né, que tenha no serviço, tenha no protocolo de internação do paciente, de condução desse paciente, para assegurar que ele não vai sofrer nenhum tipo de problema, tá? Então, para nós, acho que o diferencial seria, quando é só a ideação, o paciente chegou para vocês na socorro de psiquiatria, com a ideia de suicídio, provavelmente ele não fica internado. É isso ou não? Aí depende. Então, por exemplo, assim, se um paciente chegar no meu consultório, então é um atendimento ambulatorial, e realmente a gente vai fazer sempre essa abordagem, né, em relação a pensamentos de morte ou ideação suicida, e a gente tem que avaliar qual que é o risco que esse paciente tem de fazer uma tentativa de suicídio, às vezes até de forma imediata ou a curto prazo. Então, quando a gente avalia o paciente, a gente tenta classificar qual que é o risco de suicídio que esse paciente tem. Para isso, a gente vai levar em consideração vários fatores. Então, por exemplo, inicialmente a gente vai fazer um acolhimento do paciente para entender o porquê que ele está procurando a gente, o que aconteceu. A gente identifica, por exemplo, se esse paciente, se ele tem fatores de risco para o suicídio,
que a gente divide em fatores predisponentes e precipitantes. Predisponentes seria o histórico do paciente. Então, por exemplo, se ele já fez uma tentativa de suicídio prévia, se ele tem um transtorno mental que é importante, se ele tem um histórico familiar de suicídio, se ele tem um histórico de abuso na infância, seja abuso físico, sexual ou negligência, se ele tem alguma doença que é incurável, incapacitante, entre outros fatores. Então, esses seriam os fatores predisponentes. E a gente avalia aqueles fatores precipitantes, ou seja, se tem algum motivo específico, ocorreu alguma coisa ali algum fato de forma um pouco mais aguda, que pode precipitar uma tentativa de suicídio. Por exemplo, um término de relacionamento amoroso, ou um paciente que teve um prejuízo financeiro, perdeu o emprego, você terminou o casamento, ou às vezes perdeu um ente querido. Então, esses são fatores precipitantes. E a gente avalia também fatores de proteção, né? Então, principalmente, se esse paciente ele tem uma rede de proteção, se ele tem uma rede familiar que possa ajudar. Então, a gente identifica esses fatores, a gente avalia o paciente e a gente avalia como que está em relação a essa questão da ideação suicida. A gente tem uma gradação. Então, inicialmente, o paciente ele pode ter o que a gente chama de ideias de morte ou pensamentos de morte. O que seria isso? É quando o paciente ele pensa que a morte seria uma solução para o problema psíquico dele ou o problema momentâneo ali da vida dele. Esses pensamentos de morte, eles não caracterizam um risco importante de suicídio. Depois, o paciente ele passa a ter uma ideação suicida, que a gente fala que ela é egodistônica. Ou seja, o paciente, além dele ter os pensamentos de morte, que a morte seria uma solução, ele passa a ter também pensamentos suicidas, ou seja, de querer tirar a própria vida, só que isso traz uma angústia, ele não quer ter esses pensamentos, ele se sente desconfortável. Depois, o paciente, o que a gente chama de uma ideação suicida egossintônica, ou seja, o paciente ele tem pensamentos suicidas, ele tem esses pensamentos de querer tirar a própria vida, e isso traz uma sensação de alívio para ele. Então, já começa a ficar um pouco mais complicado. Depois disso, o paciente ele passa a ter um planejamento suicida. Então, ele vai planejar, por exemplo, um local, um horário, uma data específica, pesquisar um método. Então, já começa a ficar algo mais sofisticado. E depois ele pode tomar até providências para fazer a tentativa de suicídio. Por exemplo, deixar uma carta, fazer um testamento, ou entre outras coisas. Então, a gente vai avaliar desde a ideia das ideias de morte até um planejamento suicida, e se realmente ele tiver um planejamento, por exemplo, que é algo muito bem especificado, ele pesquisou métodos de letalidade, esses métodos de letalidade realmente podem trazer um problema grande para o paciente, nesses casos, aí seria indicado uma possível internação, certo? Quando a gente fala de internação, a gente não tem só a internação hospitalar, internação psiquiátrica. A gente tem uma outra modalidade, que é a internação domiciliar. Então, a gente pode tomar essas duas condutas. Se a gente está diante de um paciente, então, que, por exemplo, tem um planejamento suicida, só que ele tem uma rede de proteção, ele tem uma família que a gente pode entrar em contato, que talvez possa fazer uma internação domiciliar, essa pode ser a nossa primeira conduta. Agora, se, por exemplo, a gente identificar que esse paciente não tem uma rede adequada de proteção, não tem familiares, ou a família, às vezes, não conseguiria dar esse suporte, aí realmente a gente teria que encaminhar, por exemplo, o paciente para um pronto-socorro e depois para uma internação psiquiátrica. Então, a gente conduz dessa forma. A gente tem que avaliar vários fatores diferentes para a gente pensar como que a gente vai conduzir esse paciente. Que bacana. Internação domiciliar, tem vários pesquisas aí atendendo. Eu acredito que, assim, como para mim, para vocês que estão também entrando ali, é uma informação nova, né? Porque internação domiciliar, e aí eu entendo que, para que isso aconteça, a rede de apoio desse paciente tem que estar bem orientada, né? Porque, talvez você possa dizer melhor que eu, né, Carlos? A maioria deles não tem capacidade psicológica de lidar com essa dor daquele ente querido que está com esse desejo. Então, eu fico pensando neles, vou ficar em casa com ele assim? Então, aí a gente tem, quando a gente pensa numa internação domiciliar, todos os familiares ali
tem que ser bem orientados para dar esse suporte. Aí como que funciona? Então, a primeira coisa é que esse paciente ele precisa ter uma monitorização de 24 horas por dia. Então, ele não poderia ficar sozinho em nenhum momento do dia. Então, sempre tem que ter, por exemplo, um familiar, um parente, um amigo ao lado dele em casa. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo ponto é que os familiares eles teriam que afastar os métodos de letalidade, certo? Então, aqueles meios com os quais o paciente, por exemplo, poderia fazer uma tentativa de suicídio mesmo estando em casa, certo? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, ainda dentro desses métodos de letalidade, não vou citar os métodos, tá, de letalidade, vou citar só apenas um, que é muito importante sempre a gente abordar, é se o paciente não tem arma de fogo em casa. Então, isso é uma outra coisa que a gente faz uma abordagem específica, que caso ele tenha, a família tem que saber, tem que tirar essa arma de fogo de casa e deixar em outro local. Depois disso, a gente tem que estabelecer alguns combinados. Então, por exemplo, o paciente, além de ter essa monitorização 24 horas por dia, além de, por exemplo, tem que ter esse afastamento dos meios de letalidade, ele não pode, por exemplo, trancar a porta do quarto, trancar a porta do banheiro, ou seja, não pode impedir, caso ele faça uma tentativa de suicídio, o auxílio, o socorro aí por parte das outras pessoas ou do serviço de saúde. Um outro ponto importante é onde vai ser realizado essa internação domiciliar. Por exemplo, se o paciente ele mora num prédio, a família mora num prédio, a gente sabe que pode acontecer precipitação em altura, o paciente pular lá de cima. Então tem que observar se existe rede de proteção em janela, na sacada, se está bem colocada essa rede de proteção. Se não tiver, o paciente ele não poderia ficar nesse local. Então, ele teria que arrumar um outro local, um outro ambiente para ele poder fazer essa internação domiciliar. E, por exemplo, qualquer tipo de intercorrência, o paciente fez uma tentativa de suicídio, a gente sempre orienta que a família ou leve o paciente de forma imediata para o pronto-socorro mais próximo, ou ligue para o SAMU, ligue para o bombeiro, para poder atender esse paciente. E aí, dentro dessa internação domiciliar, o paciente acaba perdendo a autonomia dele. Então, tem várias coisas que ele não poderia fazer. Então, por exemplo, se for até necessário sair de casa, sempre está acompanhado. Se for necessário, às vezes, sair de casa por algum motivo específico, às vezes, vai no médico, no psiquiatra, tem que sair de casa, o paciente ele não pode dirigir. Então, tem algumas orientações que a gente precisa passar para a família, e a família tem que concordar com isso, e está bem orientada que consegue fazer isso. Se a família tentar a internação domiciliar e observar que o paciente não respeita todas essas orientações, porque o paciente vai estar ciente dessas orientações também, se ele não respeitar, aí talvez seria interessante a gente passar para outra modalidade que seria a internação hospitalar ou internação psiquiátrica. A Ivani fez uma pergunta aqui, no caso de internação domiciliar, como fica o acompanhamento profissional? Então, aí como que a gente faz? Quando a gente tem um paciente que tem ou fez uma tentativa de suicídio, ou algo um pouco mais leve, claro, que não tenha tido nenhuma intercorrência clínica, ou o paciente tem uma ideação com planejamento suicida, a gente vai ter que fazer um acompanhamento bem mais periódico, bem mais próximo. Então, agora fica um pouco mais fácil. Antigamente, a gente não tinha modalidade de telemedicina, então o paciente sempre tinha que estar vindo no consultório, ou o médico teria que fazer uma visita domiciliar na casa do paciente para poder atender. Mas aí, nesses casos, geralmente a gente faz um acompanhamento semanal, então a gente acaba atendendo o paciente semanalmente para a gente avaliar se com as medicações, se com o tratamento o paciente está melhorando, tá? E a gente também tem que estar disponível para dar um suporte para toda a família ao longo de toda a semana. Antigamente o pessoal fazia muito telefonema, era uma forma, a gente tem até estudos, inclusive estudos da Unicamp, que demonstram que, por exemplo, o paciente com uma ideação suicida, um planejamento, que às vezes você quer fazer um acompanhamento mais próximo, só de você combinar que determinado dia da semana você vai estar ligando para ele, para conversar, para ver como que ele está, isso já diminui o risco de suicídio, diminui as taxas de suicídio. Então tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, geralmente a gente faz esse atendimento semanal. Tanto por parte do psiquiatra, às vezes por parte da psicoterapia vai ter que ser um atendimento até 2, 3 vezes na semana para estar ajudando nesse processo. E é muito importante que durante essa internação domiciliar, mas também na internação psiquiátrica hospitalar,
a gente aborde alguns sintomas específicos que o paciente pode ter no exame do estado mental, que são sintomas específicos que podem precipitar uma tentativa de suicídio. Geralmente são sintomas de maior ativação. Por exemplo, se o paciente fica muito ansioso, muito inquieto ou tem insônia, a gente precisa medicar esses sintomas especificamente, às vezes com a medicação sedativa e hipnótica, para diminuir o risco de suicídio. Tá? A gente tem um outro sintoma também, que é a desesperança. A desesperança, quando o paciente comunica isso, a gente questiona, e ele tem isso durante a consulta, isso se associa mais ao risco de suicídio que o próprio humor deprimido, se a gente falar, por exemplo, de um contexto depressivo. Esses sintomas é importante trazer. A gente está falando de um paciente que tem toda essa questão que o Thales já apresentou aqui, e de repente a desesperança dele ficou muito mais intensificada. Então, o cara está literalmente abrindo mão de tudo e nada mais faz sentido. Esse é um sintoma extremamente importante. Eu tive muitos pacientes com que foi esse sintoma antes da tentativa. E também a ansiedade, também é um sintoma que já apareceu em pacientes. Né? Acho interessante deixar isso como um super alerta, assim. E aí, a maior orientação aos familiares precisa aprender a monitorar o outro, né? Essa pessoa que está precisando de ajuda. Precisa perceber os sinais. E aí, para isso, precisa de uma orientação profissional, com certeza. Eu queria também que você desse informações para nós sobre como que é o tratamento para os enlutados. Né? A gente sabe que, pelas estatísticas aí, que depois que uma pessoa consegue o ato, ela, infelizmente, afeta aqui, ficam afetados de 6 a 10 pessoas, e passam também, possivelmente, a ter ideações suicidas. E como que é o tratamento? Isso. Só fazer um adendo, só em relação a essa monitorização, em relação às medicações que vão ser utilizadas pelo paciente, quem vai então, o paciente ele não pode ter acesso às medicações, tá? Então, o familiar que vai administrar, por exemplo, se o paciente está tendo uma crise de ansiedade, está muito inquieto, está tendo insônia, quem ministra a medicação é o familiar. Em relação aos pacientes enlutados, ou seja, os familiares que perderam alguém por conta do suicídio, aí a gente tem algumas as questões importantes. A gente chama isso de pós-venção. A gente tem a prevenção do suicídio e a gente tem a pós-venção, que é quando o paciente cometeu o suicídio, a gente vai abordar a família. Então, às vezes é importante até fazer uma reunião familiar, ou às vezes conversar com cada familiar isoladamente, para a gente fazer primeiro uma espécie de um acolhimento, para ver o que as pessoas estão sentindo em relação ao que aconteceu. Então, a gente sabe que depois de uma tentativa de suicídio ou um suicídio consumado, os familiares eles podem apresentar vários tipos de sentimentos diferentes. Então, tem pessoas que vão se sentir tristes pelo ocorrido, tem pessoas que vão sentir raiva, tem pessoas que vão querer, às vezes, até fazer algo contra si mesmo, porque está se sentindo culpado. Então, a gente tem vários sentimentos diferentes. E é importante, então, primeiro a gente abordar todos esses sentimentos que a pessoa, os familiares podem ter, e a gente validar esses sentimentos de que eles são normais. Então, a gente sabe que durante o processo de luto, quando a gente está falando de um processo de luto, por exemplo, de uma pessoa que faleceu por causas naturais ou outras coisas que não sejam suicídio, a gente tem todas aquelas fases, né? O paciente, o familiar enlutado, ele pode passar pela negação, depois ele vai passar pela barganha, então passa pela negação, depois tem a fase de raiva, a fase da barganha, a fase depressiva e a fase de aceitação. Então é importante a gente abordar também essas fases com esses familiares enlutados, certo? E a gente observar, acompanhar como que vai ser todo esse processo de luto desses familiares. Por quê? Porque pode ser que esse processo de luto se torne um luto patológico. O que seria o luto patológico? É quando a pessoa enlutada, ela sai de um luto e desenvolve um transtorno mental. Comumente, as pessoas evoluem do luto para um transtorno depressivo, que tem muitas características em comum. Então, se a gente observar que esse familiar enlutado, ele está evoluindo, às vezes, com um outro processo, um transtorno mental, a gente tem que, de prontidão, abordar esse transtorno mental, tratar esse transtorno mental, para também reduzir o risco
desses familiares tentados fazer uma tentativa de suicídio. Lembrando, então, que um dos fatores de risco, um dos fatores predisponentes para o paciente fazer uma tentativa de suicídio é ter um histórico familiar de suicídio. Então, acaba que esses pacientes, esses familiares enlutados, eles acabam tendo já, a princípio, um risco maior de futuramente fazer uma tentativa de suicídio também, do que uma outra pessoa que não tem esse histórico familiar. Então, a gente vai acolher esses familiares, a gente vai validar os sentimentos, explicar todas as fases do luto para esses familiares entenderem qual que é o processo que eles vão passar, e depois a gente vai acompanhar para ver se esse luto vai ser um luto normal ou se transformar num luto patológico e se transformar em um outro transtorno mental. Caso isso aconteça, a gente vai abordar esse outro transtorno mental e também fazer a prevenção do suicídio. Tá. Galera, se vocês quiserem aproveitar o momento para poder perguntar para o Thales, fiquem à vontade. Foi bem esclarecedor, né? Culturalmente, Thales, nós da área da saúde, principalmente que atuamos com essa parte, com esse tema, temos a nossa fala tem um certo poder, né? O que a gente fala é muito bem acolhido, tanto pelos familiares como para a pessoa que está adoecida. O que está com a ideia de morte e desejo de autoextermínio. Você, como um médico psiquiatra, e sabendo desse peso, se pudesse deixar aqui uma mensagem, uma orientação, um pedido que seja para a pessoa que sente-se dessa forma, né, que a vida já não faz mais sentido, que não tem esperança em mais nada, o que você diria? Então, uma coisa que é importante, assim, muitas vezes, nesse momento que o paciente... A primeira coisa que é importante a gente falar é que a maior parte, né, aí depende de cada estudo. Então, tem estudos que colocam que quase que 99% dos pacientes que cometem suicídio têm um transtorno mental, ou outros colocam que 80% têm um transtorno mental. Então, é importante ressaltar que caso a pessoa, o paciente, ele esteja aí com um transtorno mental e ele está vivenciando o que a gente chama de uma dor psicológica que é intolerável, que a gente chama de psyche, que tem um termo específico para isso, é interessante a gente explicar para o paciente também que quando o paciente está tendo essa vivência, dessa dor intolerável, ele acaba tendo o que a gente chama de uma constrição cognitiva. O que seria isso? Ele só consegue pensar em uma solução para o caso dele, que seria a morte ou o suicídio. Só que existem outras soluções. Nesse momento de bastante angústia, ele não consegue enxergar isso. Porém, existem. Então, eles passam por esse processo de constricção cognitiva, o pensamento ele fica muito focado em relação ao pensamento de morte e o pensamento suicida. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante que a gente pode orientar o paciente. Então, que existem outros caminhos a serem tomados para melhorar esse quadro dele, mesmo que naquele momento ele acredite que não tenha, tá? E um outro detalhe que é muito importante, é muito importante a gente, por exemplo, abordar muito essa questão do estigma em relação aos transtornos mentais, porque muitas pessoas às vezes não procuram o acesso ao serviço de saúde, um atendimento psicológico, psiquiátrico, por conta de um estigma, seja familiar ou da própria pessoa, certo? E muitas vezes as pessoas até acreditam em alguns mitos específicos que a gente sempre fala no Setembro Amarelo, que questionar, por exemplo, o paciente se ele tem pensamentos de morte, pensamentos suicidas, que isso vai, por exemplo, aumentar o risco dele fazer uma tentativa de suicídio. Então, a gente também é importante abordar todos esses mitos, tá? Para que as pessoas consigam, as pessoas que tenham um pensamento de morte, uma ideação suicida, consigam acessar o serviço de saúde, que esse é o primeiro ponto. Então, pessoas com transtornos mentais com risco de suicídio, elas precisam chegar ao serviço de saúde. Muitas vezes elas não vão conseguir por conta própria, então o familiar, os amigos, os colegas de trabalho vão ter que dar esse apoio. E é importante, então, que eles também estejam cientes que não pode ter esse estigma em relação aos transtornos mentais para poder encaminhar o paciente para o serviço de saúde. A mensagem que eu deixo também, como atuante na área, é que quem for se aproximar, que se aproxime sem olhar julgador, sem nenhuma crença própria, né? Se for para ouvir a pessoa que escute e não tem nada para falar, então não fale. Só agradeço
por aquele ter dividido a dor dele. E teve uma outra médica que passou por uma live e ela falou uma coisa que eu acho bacana. Ao invés de falar abobrinha, vai lá e marca a consulta e fala assim, olha, vamos ir. Vai lá na avaliação psiquiátrica hoje. Ou paga a consulta da pessoa na terapia. Isso é uma coisa muito, muito importante, porque assim, a maioria das pessoas, elas não sabem lidar, por exemplo, primeiro que as pessoas não vão perguntar se a outra, se a gente observar, você está observando uma pessoa que parece estar deprimida, parece que está precisando de ajuda, então primeiro que as pessoas já não perguntam se, olha, você está tendo algum pensamento de morte, algum pensamento, porque elas acham que a pessoa pode acabar fazendo uma tentativa por conta disso. E segundo que, se elas perguntarem, elas não sabem o que fazer. E aí muitas vão acabar levando para as crenças que ela tem, crença religiosa, crença pessoal. Mas isso que seria importante é colocar na cabeça que identificou que o seu amigo, o seu familiar está precisando de uma ajuda e você não sabe o que fazer, é só você levar no profissional adequado, que seja o psicólogo ou o psiquiatra. Então, esse é o melhor caminho, é o acesso ao serviço de saúde. Falou tudo, é isso. Se ninguém mais tiver pergunta, ficamos por aqui. Deu 40 minutos hoje de live, maravilhosa, muitas informações bacanas, Thales. Muito obrigada. Vamos tentar fazer novas aí sobre outros temas. O Thales também trabalha na parte geriátrica, quem sabe a gente possa falar da questão do suicídio com os idosos, né? Que a gente sabe que tem um número alto também. Só falando um pouco sobre essa questão dos idosos, que isso é uma coisa muito importante. Os idosos, eles têm vários fatores de risco, naturalmente, para desenvolver transtornos mentais. E o risco de suicídio em idosos é uma coisa que tem que ser muito bem abordado. Por quê? Porque a taxa de suicídio em idosos é maior do que, por exemplo, em jovens e em adultos. Eles fazem menos tentativas de suicídio, mas eles acabam morrendo mais. Por quê? Porque geralmente são pacientes que eles não vão falar para ninguém, eles não vão contar essa ideação suicida. Segundo, que geralmente eles já têm problemas de saúde, então tem um organismo mais frágil, então acaba sendo mais letal as possíveis tentativas que eles fazem, tá? E muitas vezes até usam várias medicações diferentes que podem ter interações, entre outras coisas. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque os idosos eles são mais frágeis, eles fazem menos tentativas de suicídio, mas eles acabam morrendo mais do que jovens, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Se observar que às vezes um paciente idoso está passando por algum problema e é importante que ele passe por uma avaliação, que ele seja abordado em relação ao risco de suicídio. Otávio, já que você entrou, os sintomas, assim, para os familiares ficarem espertos, quais são os mesmos de uma pessoa jovem, adulta, por exemplo? Aquela questão de ficar mais no corpo, não são, né? São diferentes. Então, se a gente considerar que, por exemplo, uma das principais causas de suicídio na população geral e também em idosos é o transtorno depressivo, né? Então, que é o episódio depressivo, é importante a gente saber diferenciar algumas características em relação à depressão do adulto para o idoso. Por exemplo, o idoso, quando ele abre um quadro depressivo, pode ser que ele faça um episódio depressivo sem tristeza. Então, muitas vezes a depressão do idoso não é uma depressão com tristeza, com aquela melancolia. O que a gente vai observar? Às vezes o idoso ele pode ficar apático ao invés de se sentir triste. Muitas vezes vai ter aquela perda de interesse, prazer nas atividades, muito acentuada, que é a anedonia, e vai ter um cansaço, uma fadiga, um desânimo muito importante. E o que a gente vai ter que observar é principalmente alterações neurovegetativas, que seria o quê? Principalmente insônia, perda de apetite e dores no corpo, além também de comprometimento cognitivo. Então, o paciente idoso que faz um quadro depressivo, isso se associa mais com comprometimento cognitivo, de concentração, memória, do que, por exemplo, o adulto. Então, se você observar um familiar idoso que diminuiu muito a interação, está apático, ele não está meio indiferente em relação aos afetos negativos, positivos que acontecem, muito desanimado, sem interesse, prazer nas atividades, que não está conseguindo dormir de noite, que está perdendo peso porque não está comendo, queixa de dores no corpo e está esquecido, esse paciente tem que ser avaliado por um psiquiatra, um psicogeriatra,
para fazer o diagnóstico de depressão. Porque muitas vezes, igual eu falei, pode ser que ele esteja deprimido e pode ser que ele faça uma tentativa de suicídio sem comunicar nada antes para ninguém. Então, os adultos, pacientes adultos com depressão, que têm uma ideação suicida, muitas vezes eles vão dar muitos sinais antes de fazer uma tentativa de suicídio. Então, eles vão comunicar vários e vários sinais. A gente precisa saber identificar isso. Muitas vezes vão até verbalizar que tem os pensamentos de morte, os pensamentos suicidas, e as pessoas não vão levar isso em consideração por achar que quem fala não faz, que pelo contrário. A quase totalidade dos pacientes que fazem tentativa de suicídio deram sinais antes, mas passou despercebido. E até passaram por um serviço de saúde um mês antes de fazer a tentativa de suicídio e passou despercebido. O idoso não. O idoso ele não comunica a intenção suicida na maioria das vezes. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Então, observar essas características é importante pensar em um quadro depressivo, é importante que esse paciente seja avaliado. E penso muito que esses idosos que não falam foram provavelmente as pessoas que falavam assim, mas quem quer fazer não fala, vai lá. Com certeza. Aí já tem vários mitos enraizados aí, né? Com certeza na mente deles. Mas é sempre importante, então, o principal fator de adoecimento mental em idosos é o isolamento social. Então, acho que isso fica como uma informação importante aí, porque assim, você tem um familiar idoso, um vô ou uma avó, e às vezes não tem tanto contato, fica um pouco mais esquecido, porque não tem uma função social. É importante estar próximo dessas pessoas, é importante inserir essas pessoas em grupos sociais, às vezes, por exemplo, colocar até num hospital dia que vai ter várias atividades diferentes, num clube da terceira idade, justamente porque essas pessoas precisam ter interação. A interação social, essa rede, vai diminuir o risco aí de adoecimento mental, o risco de suicídio. E digo mais, assim, na minha humilde opinião, tem que ser obrigatório o atendimento de psicoterapia para idosos. Por mais que eles tenham resistência, tinha que ter, acompanhá-los de perto, né? Porque existe sim essa fala de que eu vou atrapalhar se eu comunicar minha dor, vou falar para quê? Ninguém vai se importar. E essas crenças enraizadas há muito tempo já. Perfeito. Exatamente. E é muito importante também que tenham mais profissionais da psicologia que se especializem em relação ao tratamento de idosos, que a gente chama de gerontologia, faça uma especialização nisso para poder abordar corretamente o idoso, para poder fazer uma psicoterapia mais efetiva, que às vezes muitas pessoas, muitos psicólogos não trabalham com esse público, entendeu? Exato, também sou dessa opinião. Não conheço muitas pessoas que atuam, não. Exato, eu conheço porque eu trabalho com isso, né? Então tenho colegas da psicologia que atendem esse público, mas é difícil de achar, são poucos. E aí, galera, quem precisar de um psiquiatra que atenda idosos, ou até da psiquiatria, né? Tá aí o Thales, que atende e pode indicar os colegas. A galera está super parabenizando aí, tem muita dica de ouro, como a Ivani colocou, muita coisa bacana. Boa para nós que atendemos e boa para a população de forma geral, né? Tem sempre alguém que tem uma dor dessa em casa, na família, um amigo do amigo, e que não sabe nem o que fazer, como você disse, não sabe nem abordar e tem medo, se perguntar, tem medo que a resposta seja sim. Nossa, se ele disser que sim, está pensando em morrer, o que eu faço? Acolha e leve imediatamente para um profissional da área da saúde. Thales, arrasou. Muito obrigada. Vamos marcar uma próxima ali para falar mais de idosos ou de outros temas que for levantando aqui. E, galera, até a próxima quinta com mais uma live. Tá. Até mais, pessoal. Muito obrigado aí por estar ouvindo as minhas palavras, as informações. Muito obrigado, Flávia, pelo convite, tá bom? Gente. Até mais.